E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast. É claro, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcastzinho aqui. Hoje é dia 17 de novembro de 2025 e vamos para mais um episódio dessa bagaceira aqui, certo? Eu queria começar falando aqui porque talvez esse episódio seja um pouco mais curto, tá? Mas aí ao longo do episódio eu vou explicando por que tá acontecendo isso. Como eu falei, eu tô em processo de mudança. Falei no último episódio, eu saí da casa dos meus pais, agora eu tô morando com a minha namorada aqui em Campinas. E eu queria falar sobre como foi a minha primeira semana em Campinas, hein, rapaziada? Porque vocês devem estar se perguntando aí. Todo mundo. Vocês passaram a semana inteira se perguntando como que eu estava. Ninguém tá nem aí, pô. Mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Tirando claro, as dificuldades da mudança, sabe? De coisas tipo, instalação de internet, sabe? Que a gente ficou praticamente a semana toda sem internet, até conseguir instalar aqui. A gente comprou uma lave seca, que é uma máquina que tem um Wi-Fi na máquina. Olha isso, as ideias. Os caras meteram Wi-Fi na máquina, pô. Não tem nem pra quê, tá lavando roupa. Às vezes você vai lá mexer nela, ela tá lá no Instagram, você fala, ô máquina, já tá viciada já. Então é uma máquina que é mais tecnológica e nem eu e nem a Camila sabe mexer, então a gente tá aprendendo junto, sabe? Então, tirando essas dificuldades de instalação, pô, a gente tem um orçamento baixo também, então eu e ela, assim, não tem muita coisa. Então, tirando essas dificuldades que, independente eu acho que todo mundo tem essa dificuldade quando tá mudando, principalmente quando você tá com orçamento baixo. Tirando isso, a parte da mudança em si, o resto tá muito de boa. Porque assim, é só eu e ela, então não tem bagunça, não tem, sabe? Não tem bagunça, não tem nada, pô. Até porque não tem nada pra bagunçar, né? A casa tá vazia. Tem dois cômodos que tá com coisas, que são a cozinha e o nosso quarto. Que aí tem que dormir, né? Tem uma cama pra dormir, que também é só a cama. Um guarda-roupa pra guarda-roupa e a cozinha com coisas pra cozinhar. Então, tirando isso, não tem mais nada. E aí fica até aí, que se alguém ficar com dó da gente, pode mandar coisa que eu tô aceitando, tá? Só mandar mensagem aí que eu dou as informações. Vocês mandam a coisa aqui pra casa e a gente faz essa troca, certo? Mas assim, tá sendo bem de boa. Porque, mano, quando eu tava pra mudar, faz uma semana também, tá? Vamos ser justos aí, porque faz uma semana só. Aí é tudo novidade. Quando é novidade, é sempre melhor, né? Então, tem que, tem que colocar isso na balança. Mas tá sendo bem de boa, sim. Porque quando eu ia mudar, antes de eu mudar, e quem tava sabendo que eu tava mudando e tal, começa a colocar um monte de coisa de pesar na cabeça, sabe? Nossa, agora vai mudar tudo. Nossa, agora você vai ver o que é gastar dinheiro. Agora você vai ver não sei o que. Agora você vai ver não sei o que lá. Sabe? Fica pesando como se tivesse mandando uma energia ruim, assim. Eu não vi ninguém falando. Mano, eu juro pra você. Eu não tô conseguindo lembrar aqui agora, eu devia ter parado pra pensar, mas eu não vi ninguém falando, tipo, que da hora, que pô, vai ser, nossa, legal. Não, foi só coisa ruim. Agora você vai ver, agora você vai se fuder, agora você tá fudido. Só energia ruim, mano. Caralho, eu sempre fui muito fechado, né, em relação a qualquer coisa nova. Quando eu comecei a fazer comédia, eu acho que os 3 primeiros shows que eu fiz, ninguém sabia que eu tava fazendo comédia, mano. Eu saía de casa assim, eu falava, mãe, tô saindo, hein? Eu saía, eu ia só fazer o show. Eu não falei pra ninguém o que eu tava fazendo, por que eu tava fazendo, tá ligado? Antes disso ainda, quando eu queria fazer comédia, quando eu gostava de comédia, eu sempre comprei livro, tá ligado? Antes de fazer comédia, eu comprei livro de comédia. Eu tinha. Os livros que eu tinha era só de comédia. Hoje tem vários outros, né? Mas assim, os livros que eu tinha era só de comédia e sobre comédia. Eu ia pra show de comédia sempre, assim, não com uma frequência que eu queria, porque até não tinha tanto show assim. Mas eu sempre ia pra show de comédia, eu escrevia, eu tinha um caderno de piada. Quem tem caderno de piada? Fala pra mim, não é comediante. Não tem, pô. Só que eu não falava pra ninguém. Eu nunca falei pra ninguém que eu queria ser comediante. Nunca. Pra ninguém. Até eu começar a fazer comédia, eu nunca tinha falado pra ninguém que eu queria fazer comédia. Tá ligado? Porque eu sempre fui muito reservado, assim, pra essas paradas, né? Então sempre que eu tô fazendo alguma coisa que eu acho que é grande, assim, mas
Sabe? Tipo, quando eu fui comprar meu carro, eu só falei que eu ia comprar o carro quando eu tava procurando um carro. Mas a parte de juntar dinheiro, tá ligado? De deixar de fazer as coisas pra ter o dinheiro, pesquisando o carro, aprendendo sobre carro. Aí eu falei, ó, pô, eu quero um carro nesse valor, tal carro. Aí eu comecei a falar pra galera me ajudar, né? Também que não dá pra fazer nada sozinho. Mas então, eu sempre fiz as paradas muito assim, por mim, mano. Igual quando eu fui mudar, a única pessoa que sabia, assim, que tava me planejando mudar era minha namorada, que a gente ia morar junto, né? Então, ela foi a única pessoa, assim, que eu tava fazendo as coisas pensando nisso. Mas aí eu não sou de ficar falando por conta disso também, mano. Essa energia negativa das pessoas. Porque às vezes, igual, se eu fosse muito pela cabeça da galera, eu ia estar agora pensando se valia a pena ou não fazer o que eu fiz. E também não foi uma coisa, nossa, que absurdo, nossa, que mudança de vida. Não foi, pô. Foi de boa. É só as pessoas que ficam pesando, mano, na cabeça dos outros. Os outros é negativo. Não seja negativo, mano. Não seja negativo. Com ninguém. Mesmo se você achar que o que a pessoa vai fazer é ruim, é perigoso. Não, se for perigoso, beleza. A pessoa, eu quero pular de paraquedas sem paraquedas. Você fala, vamos dar uma segurada? Vamos pensar melhor. Pô, quero pular de bungee jump com a linha de pipa. Chilena, linha chilena. Calma aí, meu amigo. Vamos primeiro pular com elástico? Vamos pular com elástico? Não fica desanimando as pessoas. Pô, joga a pessoa pra cima, pô. Se o que ela vai fazer não vai pôr em risco a vida dela, a, 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 a integridade, sabe? A vida dela ou a vida de outras pessoas, pô, eu queria beber e sair dirigindo por aí em alta velocidade. Você fala, vamos segurar? Não vamos fazer isso, não. Porque você tá pondo em risco a vida a sua vida e a vida de outras pessoas. Então, tudo bem se falar pra pessoa assim, pô, meu, aí você tá fudido, aí você. Tá ligado? Mas se agora a pessoa for fazer alguma coisa que ela tá animada pra fazer, ela quer fazer, ela vai fazer. E aí você ficar jogando pra baixo, não faz isso não, pô. Joga pra cima. Ou também não joga pra lugar nenhum. Só não desanima, né? Mas eu sempre fui assim de ficar falando as paradas. Mas tá sendo bem de boa, assim, não tem problema. Caralho, ô louco, bicho. Ou sabe qual que é o grande problema? Eu tá desempregado aí ainda. Porque faz uma semana que eu tô aqui, eu tô há uma semana desempregado e isso faz diferença, viu? Você pensar bem assim. Porque eu não tô fazendo show de comédia por dois motivos. Primeiro que não tem show de comédia que dá pra ganhar dinheiro, não dá pra viver de comédia. Quem vive de comédia hoje ou é muito famoso, ou a pessoa faz alguma coisa relacionada à comédia, mas não a comédia em si. Ela escreve comédia pra alguém, sei lá, sei lá, edita vídeo de comédia dos outros. Eu não sei editar, eu não escrevo pra ninguém, porque ninguém confia o suficiente no meu trabalho pra pedir minha ajuda pra escrever. Então, o que me sobra é escrever pra mim mesmo e fazer show pra mim mesmo. Só que eu não tenho fama e eu não tenho show pra mim. Então, eu não tô fazendo show porque não tem show. Muita gente tá se ferrando nessa, voltando pra sua cidade natal, voltando a trabalhar CLT pra poder sustentar, se sustentar, né? Então eu tô nessa também. E aí não tem show pra fazer. E outra é que é final de ano, mano. A gente já tá na metade, já passamos da metade de novembro. Então daqui pra frente, até mais ou menos o começo de janeiro, a metade de janeiro, mano, vai ser uma lástima de show, assim. Não vai ter show, pô. Quem faz show agora, ou é pessoas que fazem show corporativo, ou é pessoas que são muito famosas e fazem shows. Até a agenda de quem é muito grande, assim, diminui no final de ano. Porque ninguém gasta com comédia, pô. Ninguém tá nem aí pra comédia. As pessoas agora vão comprar presente de Natal, vão comprar presente de amigo secreto, sabe? Elas têm que, sabe, tem que gastar com outra coisa. A prioridade agora é outra, não é mais comédia. Então, as pessoas que gastam com comédia são pessoas que realmente gostam de comédia. E não são muitas pessoas que realmente gostam de comédia. Então, mano, o problema é esse, que eu não tô fazendo show de comédia, então não tem dinheiro, né? Não tem cachê. E eu também não tô trabalhando CLT, que também não tem dinheiro. E aí, maluco, aí dá problema. Porque as contas continuam rodando. O aluguel tem que pagar. A conta de água não tem como não usar água. Mas de resto tá tudo certo. É só a parada
da mudança, né? De trazer as coisas, instalar as coisas, essas coisas. E também o fato de estar desempregado, porque eu não tô aposentado, né? Eu não tô morando no Ceará. Eu não tô vivendo essa vida. Eu tô começando agora uma outra vida. Mas tá tudo certo. O problema disso também é que eu não parei muito pra fazer coisas e pensar em coisas aqui pro podcast, em assuntos pro podcast. Não consegui fazer isso. Essa semana eu passei fazendo entrevista, semana inteira fazendo entrevista. É, entrevista de emprego, né? Que também, mano, fazer entrevista é muito estranho. Porque você tem que se vender, tá ligado? Pô, eu fui em uma entrevista, a mulher falou assim. é, Foi engraçado. Porque quando começou a entrevista, ela falou assim: ó, isso aqui não é uma entrevista, tá? Isso aqui é mais um bate-papo pra gente conhecer você e você conhecer mais sobre a empresa. Então, isso aqui é mais um bate-papo. Não é como se fosse uma entrevista, uma coisa formal, tá bom? Mas vamos lá. Me conta mais sobre você. Caralho, mano, ela. Tipo assim, ela começou bem. Do começo eu falei assim, caralho, porra, aí sim, mano, é isso que eu quero. Eu quero uma conversa, tá ligado? Tipo, eu falo sobre mim, eu conheço mais sobre a empresa, sabe? Essas coisas. Mas não, mano, ela falou isso e ela fez uma entrevista. E, tipo assim, uma entrevista, muito entrevista. No final ela falou, me fale um positivo e um negativo seu. Que conversa tem essa pergunta? Quando você tava conversando com alguém e a pessoa falou, me fala Ô Jorge, me fala aí um ponto positivo ou negativo seu. Vai, fala aí. E anotando, e ela anotando tudo, tá? Tudo que eu falava, ela anotava. Eu nunca tive uma conversa, hoje as pessoas ficavam anotando o que eu tava falando. Puta merda. E aí, um ponto positivo ou negativo. Eu não fui preparado pra isso. Eu vacilei? Vacilei. Porque eu tinha que ir no básico. Isso é o básico de uma entrevista de emprego. Ponto positivo, ponto negativo. E eu não pensei nisso antes, mano. Vacilei. Aí eu cheguei lá e eu não falei nenhum ponto negativo. Caralho, eu não tenho essa confiança, rapaziada. Se eu fosse falar os pontos negativos, eu ia dar uma lista pra ela. Eu não tenho confiança, eu gaguejo, eu falo errado, eu sou autista, eu não sei, eu ia falar um monte de problema meu, que é os problemas que eu falo o tempo todo. Caralho, se eu fosse fazer uma lista de ponto negativo meu, não ia ter papel suficiente nesse Brasil. Ia ter que importar papel só pra eu continuar a minha lista de pontos negativos. Só que na entrevista de emprego eu não posso falar isso, né? Eu tenho que mentir, pô. Tá ali mentindo. Elas estavam mentindo pra mim, eu tava mentindo pra eles. Me fala um ponto. Ela falou assim: me fala um ponto positivo seu. Eu falei assim: ó, eu me dou muito bem com as pessoas, sabe? Tipo, em equipe, trabalho em equipe, assim. Eu sempre trabalhei bem em equipe. Eu sempre me dei bem com as pessoas. Então eu sou flexível, assim, a ponto de conseguir lidar bem com todo tipo de gente, assim. E realmente eu nunca tive grandes problemas. Já tive, já, não vou mentir, não. Já tive aqui. Quem sabe um dia eu entre em detalhes sobre isso. Mas agora não. Mas eu já sempre me dei bem com todo mundo, sabe? Eu sempre. A maioria das pessoas sempre se deram bem comigo e eu sempre me dei bem com as pessoas. Eu não tenho essa parada de, eu não gosto de fulano. Mano, tá ligado? Se fulano não é do jeito que eu. Tá ligado? Se eu não me dou bem com tal pessoa, deixa ela lá no dela, pô. Não tem pra que eu ficar. Sabe? Então é isso, mano. E aí eu não falei, claro, eu não falei desse jeito. Eu falei, eu me dou bem com as pessoas assim, eu me dou bem com as pessoas, eu trabalho bem em equipe. Eu não menti, não, eu falei a verdade. E aí, quando ela falou, me fala um ponto negativo, eu tinha vários pontos negativos. Só que eu não tinha nenhum ali que eu poderia falar assim, sabe? E eu não fui preparado, pô. Então, a hora que ela falou, eu falei, mano, eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Olha a arrogância da minha frase de eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Mas na minha cabeça, uma lista gigantesca de pontos negativos. Mas eu não ia falar pra ela que eu cago ouvindo música, que é pra ninguém ouvir o barulho da bosta caindo na privada. Você acha que eu vou falar isso pra uma pessoa, pô? Claro que não, mano. Na entrevista, não pode. Então, maluco, eu fiquei assim, eu não tenho nenhum ponto negativo, não. Não, não falei que eu não tenho, eu não tô conseguindo pensar em nenhum ponto negativo. Ela falou, tudo bem. Não tem problema não. E ela anotou. Sem defeitos. Eu não sei o que ela anotou. Mas ela anotou alguma coisa que com certeza não foi uma coisa boa, né?
Pô, devia ter falado, né? Eu peido fedido. Isso conta? Tipo assim, eu não sei. Eu peido meio fedido. Eu não sei se conta. Porque é um ponto negativo, né? Se for ver bem assim. Pô, o peido, tudo bem. Todo mundo peida. Agora, peidar fedido é foda. O peidar fedido, pô, eu não sei se é por conta da minha alimentação, o que que é, que eu tomo às vezes, eu tomo suplemento, às vezes não, né, eu tomo suplemento, às vezes isso pesa, né, só que, não sei se isso conta. Eu mijo muito, eu tinha que falar, eu mijo muito, porque eu bebo muita água, né, eu bebo bastante água, fico o dia inteiro bebendo água pra caramba, porque eu tenho medo de ter esses negócios de urina, sabe, infecção de urina, pedra na urina, urinologia. Eu tenho medo dessas paradas. Então eu bebo muita água. Então, por consequência, eu faço muito xixi, né? Então eu vou no banheiro toda hora, pô. Toda hora, literalmente, assim. Às vezes mais de uma vez por hora. Mas, literalmente, eu vou no banheiro toda hora, mano. Isso é um ponto negativo? Não sei. Não sei se eu posso falar isso. Então, ficou difícil pra mim. Mas aí eu passei a semana inteira fazendo entrevista. Por enquanto, tive um total de zero retorno. Eu tô numa fase, rapaziada, que se alguém falar assim, ô Andrezão, vem. Vamos vender? Vamos virar vendedor? Eu falo, vamos. Vamos mentir pros outros. Foda-se. Há uns episódios pra trás eu falei mal de vendedor. Aí agora eu me torno um. Não tem problema. Se foda. Fazer o quê? Se você não pode com seu inimigo, junte-se a ele. Já falava o Chin Chen Chong. Bom, mas é isso. Tô aí então. Nessa primeira semana. Foi a primeira semana aqui. Tá tudo certo. É isso aí, rapaziada. Não tem muito o que falar, não. Eu só não tenho muito o que contar também nesse podcast aqui, nesse episódio de hoje. Porque é, foram várias coisas que eu tava resolvendo aí durante a semana. Tanto de entrevista, tanto aqui pra casa, tá ligado? Várias coisas assim que a gente tá fazendo aos pouquinhos. E pensar em coisa pro podcast mesmo, eu não pensei em muita não, pô. Até piada, eu tentei. Teve um dia da semana aqui que eu tentei sentar pra escrever. E eu comecei a ver textos antigos meus, assim, e aí eu consegui acrescentar coisas, sabe? Então, pelo menos isso foi uma coisa boa durante a semana, que eu consegui sentar com o meu material e acrescentar coisa. Eu não consegui escrever nada novo, tipo, tirar coisa do zero, assim, mas só de conseguir pensar engraçado de novo já foi uma coisa boa, assim, então eu espero que eu quero muito criar a rotina de sentar pra escrever, sabe? Eu quero é, ter. Porque assim, eu criei o hábito, eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui no podcast. Eu criei o hábito de ler. E aí, com o hábito de ler, todo dia eu leio. Tem dia que eu não consigo, claro, porque às vezes acontece alguma coisa específica, não dá tempo de ler, eu não consigo ler em nenhum momento do dia. Mas todo dia eu leio. De vez em quando não, mas todo dia eu leio. E eu criei esse hábito pra mim, eu priorizei isso e hoje eu consigo ter esse hábito de ler todos os dias. E aí eu queria implantar essa parada de escrever também, fazer a mesma coisa, mas com a escrita, tá ligado? Tirar, porque assim, por dia, às vezes eu consigo tirar uma hora pra ler, às vezes eu consigo tirar só meia hora pra ler, às vezes eu leio em, sei lá, lá no meu antigo trabalho, eu tinha dia que eu não conseguia ler em casa, então eu só lia no meu trabalho. E aí eu lia na hora do almoço, que era o quê? 15 minutos eu lia, tá ligado? 15 minutos só no dia. Mas já é alguma coisa, mano. São 15 minutos que eu priorizei pra isso. Porque é uma parada que eu gosto de fazer, é uma parada que eu quero fazer e é uma parada que eu, tá ligado? Priorizei porque eu quis priorizar. Se eu quisesse priorizar qualquer outra merda, eu priorizaria. Mas eu quis priorizar isso. E aí agora eu quero fazer a mesma coisa com a escrita. Então, se der no dia escrever durante uma hora, eu parar uma hora do meu dia pra conseguir criar alguma coisa, escrever coisa nova, escrever, sabe? Ou reescrever coisas que eu já escrevi no passado, mas tirar uma hora por dia para escrever. Ah, não deu para tirar meia hora, uma hora por dia. Meia hora por dia, 10 minutos no dia, tá ligado? Mas pelo menos ter esse hábito de sempre estar criando. Porque assim, às vezes eu não consigo escrever nada, mas eu consigo ter uma ideia. Sabe? Tipo assim, pô, pensei em alguma coisa aqui que dá pra desenrolar. Já conta, pô. Pô, se eu pensar numa premissa, mesmo que eu não consiga desenvolver a premissa no dia,
mas só de eu pensar nessa premissa e pelo menos um pouquinho eu desenrolar sobre ela, descrever a ideia que eu tive, pra talvez no outro dia, quando eu tiver com mais tempo, quando eu tiver com mais cabeça, pensando melhor e tal. Porque, mano, conta muito também, né? Até pra ler, quando eu vou ler e eu tô muito cansado, eu não consigo ler bem. Então eu leio mais devagar, eu preciso reler às vezes porque eu viajo. Se eu tô pensando em alguma outra coisa também, eu viajo nas ideias, o TDAH bate forte, eu não consigo me concentrar tanto na leitura. Então tem toda essa variável, assim. Mas eu queria priorizar essa parada de escrever. E aí eu vou tentar agora encaixar na rotina. É claro que agora não vai dar, assim. Agora eu digo por esses próximos dias, assim, porque tem coisa pra caralho pra resolver aqui ainda pra gente poder deixar tudo certo, sabe? A gente tá aprendendo junto aqui o que faz, como faz. Então agora não sei se vai ser não vai, se eu vou conseguir, mas eu quero ter isso. Eu gosto de falar essas coisas assim, eu gosto de falar pra afirmar o compromisso. Já faz vários episódios que eu, que eu falo pra afirmar o compromisso e eu não faço. Mas eu quero firmar mais uma vez aqui o compromisso. Firma, com essa firma, que firma? Firma o cu que lá vai pica. Eu quero firmar aqui com vocês o compromisso de que eu vou priorizar a escrita e tentar escrever e desenvolver mais material. E não só escrever pra stand-up, tentar escrever, porque eu vou montar um estúdiozinho pra mim aqui, né? Então, escrever para gravar vídeos, escrever pro podcast, escrever pro stand-up, claro, né? Principalmente pro stand-up, escrever livros, tá ligado? Porque eu quero lançar o livro. Eu queria lançar o livro com 30 anos, mas falta menos de um ano pra eu fazer 30 anos. Então, provavelmente esse livro não vai sair. Caralho, velho. Mano, eu com 20 anos, que era quando eu tinha começado a ler assim. Eu já tava lendo há um tempo já, né? Eu comecei a ler assim, acho que com uns 18, 19, mas foi depois dos 20 que eu meio que firmei, assim, de ler todos os dias e tal. E aí naquela época eu falei, caralho, quando eu tiver 30 anos, mano, eu vou escrever o meu primeiro, vou lançar o meu primeiro livro. De lá, eu já escrevia comédia já, eu já escrevia coisas com 20 anos. Eu comecei a fazer comédia com 22, eu acho. Mas com 20 eu já escrevia antes disso já. Então eu tinha coisa que eu escrevia, eu falava, caralho, quando eu tiver 30, mano, eu já vou ter lido o livro pra caralho, eu já vou ter escrevido coisa pra caralho, são 10 anos aí, então eu vou ter coisa pra lançar. Eu vou ter um conteúdo, com 30, daqui 10 anos, eu vou ter um conteúdo pra lançar, pô, não é possível. Aí corta a cena, eu com menos de um ano pra fazer 30 anos, não tenho porra nenhuma. Caralho, velho. Nossa, que triste agora, eu não devia ter pensado nisso não, mano. Pô, é muito ruim quando você pensa em coisas que você se arrepende depois de ter pensado, né? Caralho, velho, já parou pra pensar que às vezes não é bom você parar pra pensar? Que isso, velho. Bom, mas é isso. Então, se você gosta aqui do podcast, tá? Você pode me ajudar se inscrevendo no canal do YouTube, tá bom? Porque o YouTube é a única plataforma monetizável aqui do podcast. E como eu falei, eu não tô fazendo comédia, tô desempregado. E a única forma o podcast não é monetizado. Eu tô bem lascado, tá? Falando a real assim, eu tô lascado. Então, se você puder se inscrever no canal do YouTube, vai ajudar bastante se você ainda não é inscrito. O canal de cortes também, que tá saindo vídeos dia sim, dia não. Cortes André Otávio Podcast, na descrição aí tem o link. O canal de cortes também tá alcançando bastante pessoas. Não sei se essas pessoas se convertem em ouvintes pro podcast, porém lá tá chegando bastante gente, então se você puder se inscrever lá também, porque vai ajudar bastante. O canal tá chegando em acho que 400 inscritos, mano. Porra, cresceu pra caralho. Depois eu vou ver. Eu acho que talvez no próximo episódio, assim, eu ia ver isso já. Mas eu vou falar, em algum momento eu vou falar. O quanto o canal cresceu nesse último ano. Desse ano de 2025. O canal de cortes alcançou muita gente, mano. Porque eu não sei, eu acho que. Acho que ano passado eu já tava nessa pegada. Mas esse ano foi o ano que eu acho que eu mais postei no canal de cortes, tá ligado? Vídeo. Teve várias semanas que saiu vídeo todos os dias, mano. E aí teve dia que saiu mais de um vídeo por dia. Então, se for ver bem, caralho, eram pelo menos 4 vídeos aí por semana que tava saindo, pô. É vídeo pra caralho. Então, o canal deu uma boa crescida esse ano aqui. Eu acho que termina o ano com mais de 400 inscritos. Se continuar na pegada que tá, né? Se parar, não vai. E se aumentar muito, vai subir mais. Então, eu acho que pelo menos 400 chega e é um número, assim, bem legal, assim. Porque tá ligado? Você vê porque você vê as coisas acontecendo.
Porque se eu posto todo dia, o fato de eu postar todo dia já é legal. Já cria uma frequência, pelo menos pra mim, me parece produtivo, sabe? Agora, ter pessoas assistindo, pessoas gostando, pessoas compartilhando, sabe? Comentando. É um outro passo nessa parada de criar coisas. Bom, mas se inscreve lá no canal então. Também tem o Instagram do podcast, André Otávio Podcast. Então essas coisas são tudo de graça, tá? Você pode se inscrever lá que não custa nada. Você já tem a conta no YouTube. Já pode me seguir lá no Instagram, André Otávio Podcast. Você já tem a conta no Instagram. Agora, se você quiser me ajudar financeiramente, direto, com dinheiro, aí você pode fazer isso também pelo Pix, andré.otavio@outlook.com. Vai ser pela conta do PicPay. E aí você me ajuda lá com a quantia que você achar que eu mereço. E aí eu construo minha casinha aqui, porque eu tô desempregado, né? Como eu falei aí, eu sou um mendigo digital, né? Eu peço dinheiro digitalmente. Mas se você puder me ajudar, tá? Porque não tem show, não tem CLT, não tem podcast monetizado, não tem nada, rapaziada. É só dinheiro. É como se tivesse um copo. Pega um copo de plástico, um copo descartável de plástico, uma caneta, e aí você fura o fundo do copo. Fura o fundo do copo. Aí você abre a torneira. O que tá acontecendo? Dinheiro, a água é o dinheiro, tá? A água entra no copo e já cai. Só que no meu caso, não tem água entrando. Só tem água saindo do copo. E não faz sentido, porque esse copo não tem mais água, porém continua saindo água. E aí eu não sei o que fazer agora pra compensar. Vocês entenderam, né? Bom, me ajuda aí se você puder ajudar. E tamo junto, tá? Só de você escutar o podcast eu já fico feliz demais. Eu não separei nada pra falar aqui, mas aconteceu duas coisas essa semana que apareceu pra mim aí durante a semana. E eu separei pra falar, porque era a única coisa realmente que tinha pra falar. Eu queria falar sobre o fogo, o incêndio que aconteceu lá no templo chinês. Vocês viram isso, mano? Puta, que dó, velho. Pegou fogo. Tá ligado aqueles filmes do Jack Chan? Mano, todo filme do Jack Chan ou começa ele caindo de um prédio, ou ele lutando dentro de um templo chinês. E é sempre a mesma coisa, tá ligado? Aqueles templos antigos, assim, da hora pra caralho, mano. Que o telhado faz curva. Já viu esse telhado que faz curva? Sempre achei do caralho, assim. As bolas pendurado. Vixe. Que filme que eu tava assistindo de Jack Chan. Mas vocês estão ligados, né? Caralho, o bagulho é antigão, assim, mó bonito, mano. E aí o bagulho pegou fogo, mano. Eu vi o vídeo do templo pegando fogo. Tipo assim, o bagulho é um templo milenar, assim. Eu vi lá que ele foi construído, tipo, 500 anos depois de Cristo. O bagulho tem mais de 1500 anos, mano. E aí eu vi o bagulho pegando fogo. E tipo assim, eu não tinha essas informações de que era um bagulho milenar, tá ligado? Eu sabia que era uma parada da cultura deles lá, era uma parada importante pra eles lá. E só de ver isso, sem ter essas informações, eu já fiquei triste pra caralho. Eu li as informações, eu fiquei, puta, mano, não acredito. Os caras botou fogo no negócio milenar. Não acredito. Eu fiquei triste, mano. De ver o bagulho, eu fiquei triste. Imagina os moradores, tá ligado? As pessoas de lá mesmo. Porque eu não fazia, eu não tenho conhecimento nenhum da história do negócio. Nunca fui pra China, eu acho que eu nunca vou pra China. Eu nunca vou ver aquele negócio pessoalmente. Eu só vi no filme do Jack Chan. E mesmo assim, eu fiquei triste pra caralho. Imagina, mano, a galera de lá. Tá ligado? O quão mal eles não ficaram, mano. Menos a pessoa que tá com fogo, né? Porque a pessoa que tá. Parece que foram as pessoas. Não foram as pessoas que tá com fogo de propósito. Mas lá. Não deve ter eletricidade, né? Eu acho. Ou tem? Será que tem? Bom, não sei, mas. Tem umas velas lá, né? Parece que tem umas velas, os negócios lá. E aí, por descuido dos visitantes, parece, dos. Como é que fala? Os turistas. Por descuido dos turistas, parece que uma das velas lá começou um incêndio. E aí, por sorte, eles conseguiram apagar antes de chegar na floresta. Mas parece que destruiu o bagulho lá. E, mano, é muito. Caralho, mano. Pô, tudo tá pegando fogo, né? Já viu? Tá tudo pegando fogo. O templo chinês pegando fogo. Aí em São Paulo esse dia explodiu lá, um negócio pegou fogo também. Aí teve o incêndio que deu, que foi um dos maiores, eu acho que aconteceu lá em Los Angeles. Que foi esse ano aqui, a gente já faz um tempo já, mas foi esse ano aqui. Aí pegou fogo lá esse dia também. Um bagulho entrou, um vulcão entrou em erupção e pegou fogo. E aí pega fogo. E aí lá na Buenos Aires
explodiu um negócio lá também, pegou fogo, um posto, sei lá que porra que foi. Mano, tá tudo pegando fogo, bicho. No começo do ano, era avião caindo pra caralho. Inclusive, rapaziada, e aquele avião que caiu lá? Puta que pariu. Eu esqueci de falar disso no podcast, né? Mano, as pessoas aqui que escuta mais tempo o podcast, tá ligado que eu tenho um grande sonho, que eu acho que é um dos maiores sonhos da minha... Não é um dos maiores sonhos, mas eu tenho uma grande vontade, tá? Ver um avião caindo. Olha, torce pra eu não ver você dentro de um avião. Tipo assim, torce pra eu não ver o seu avião no ar. Toda vez que eu vejo um avião no ar... Toda vez que eu vejo um avião no ar, eu torço, eu cruzo meus dedos e falo assim: ó pai, derrube-o. Derrube-o pra mim. Porque eu queria ver um avião parafuso, eu queria ver o avião caindo parafuso. Eu queria ver o avião com a turbina pegando fogo, embicado pra baixo, igual um pipa dando um retão, assim. Eu queria ver essas coisas, pô. Eu, sabe por que eu queria ver? Já expliquei já, mas eu vou explicar de novo, caso alguém novo aqui esteja escutando essa minha vontade pela primeira vez. O avião não deveria voar. Tipo assim, Deus fez o passarinho e acabou. A única coisa que deveria voar são os passarinhos. Tá ligado? Aí o homem foi lá e criou uma puta máquina gigantesca que tem sei lá quantos metros de comprimento e de altura, umas puta máquina, e aqueles bagulho voa, mano. Como é que um prédio daquele tá voando? É um prédio, pô. Imagina você ver um prédio voando. A porra de um prédio, maluco. E aí tem um bagulho daquele voando. Isso vai contra a natureza de Deus. E aí como é que imagina você ver um bagulho daquele que não deveria estar lá no ar e ele cai, mano. Caralho, velho, é uma puta visão foda. E aí a minha vontade de ver um avião cair não é por causa disso. É porque o avião é impressionante. A gente não consegue mensurar isso porque virou natural, tá ligado? E tudo que você vê com frequência vira natural. Porque se você começa a ver muito vídeo de acidente, no começo vai parecer estranho. Depois de um tempo, você vai começar a ver naturalmente um vídeo de acidente. Uma pessoa que trabalha no hospital vê pessoas feridas chegando. No começo deve ser difícil, mas depois de um tempo você fica. Mano, imagina quem trabalha com ambulância. Tá ligado? Que você tem que ir resgatar a pessoa no pré-atendimento, mano. Você tem que ir lá na parada quando a pessoa tá fodida, estendida no chão, mano. Então, depois de um tempo, eu acho que isso fica normal. E a gente vê o avião dessa forma. A gente vê o avião normal, uma parada normal no céu. Mas não é normal não, rapaziada. É um prédio voando, maluco. É um bagulho de sei lá quantas toneladas, quantos metros. Um bagulho gigantesco daquele lá voando. Tá errado, mano. Tá errado, caralho. E aí, eu tenho vontade de ver caindo. Oxi. Você vê? Vocês entendem meu ponto, né? Que eu quero ver um negócio daquele caindo. Só que eu não quero ver também cheio de pessoas dentro. Eu queria ver um bem específico pousando no. Tá ligado? Eu queria estar na praia e ver um avião pousando, mano. Caralho, aí seria foda, né? Um avião pousando no mar. Ou pousando na areia. Sem ninguém se machucar, claro. Eu queria ver uma parada dessa. Um avião dando errado. Eu queria ver um avião dando errado. E aí, é, graças à tecnologia, né? Uma das coisas boas da tecnologia é que tudo é filmado hoje em dia. E aí tem vários vídeos de avião caindo, que já me satisfaz um pouco. Mas eu sei que o avião não vai parar de cair. Então por que Deus não me abençoa de eu conseguir ver um avião caindo com meus próprios olhos, de ter essa imagem registrada no meu drive na minha cabeça. Talvez seja um trauma e eu esqueça, mas mano, eu já eu já sonhei, porque assim, lá na casa dos meus pais lá, é uma rua sem saída, né? E aí eu sempre sonhei com o avião caindo no mato, tá ligado? Porque assim, é uma rua sem saída, acaba e é só mato. E eu sempre sonhei com o avião caindo lá no mato, o barulho do avião caindo, a explosão do avião caindo, eu indo lá resgatar as pessoas, os destroços. Eu já sonhei com tudo. Praticamente, eu já vi o avião caindo. Eu só queria confirmar essa teoria. Eu só queria confirmar essa coisa que eu já imaginei tantas e tantas vezes. Eu literalmente sonhei com o avião caindo, pô. Até hoje eu sonho com o avião caindo. E aí eu já consegui ver por imagem. Mas esse último mês, né, não lembro quando foi exatamente, caiu um avião lá de um cargueiro, sei lá que lugar que foi também, que eu não fico vendo muitos detalhes também, porque é muito triste, né?
Mas, mano, o bagulho decola assim, ele cai. E aí tem as imagens da galera que tava lá perto do aeroporto, que filmou, né? E graças a Deus tem câmera nos carros, no caminhão, qualquer lugar tem câmera. E numa qualidade top. Então pegou o avião caindo. Mano, que foda, velho. Tem um vídeo de um cara dentro de um caminhão. Se você não chegou a ver esse vídeo, vê. O cara dentro do caminhão assim, tá lá de bobeira dentro do caminhão. Daqui a pouco uma luzona grandona assim, ó. O bagulho na frente dele, assim, ó. Aí mostra a reação dele e o que ele viu, assim, porque tem uma câmera bem na frente do painel, assim, mano. O aviãozão caindo na frente dele, assim, ó, explodindo. Caralho, que imagem foda, mano. Aí tem um também que dá pra ver o avião no meio da rua, assim, ó. Ele passando, assim, ó. E o bagulho. Blá, blá, blá. Caralho, muito foda, mano. Os caras assinaram pay-per-view de queda de avião. Os malucos viram o bagulho na frente deles. E sem nada acontecer com eles. Só viram a grande imagem da bela cena de um avião cair. Caralho, muito foda, mano. Porra, se o avião não fosse foda, os caras não tinham jogado na Torre Gêmeas, não, pô. Os caras tinham jogado outra coisa lá. Tá ligado? Se jogar avião é porque avião é foda. Caralho. Muito foda, mano. Mas aí pegou fogo lá, eu tava falando do tempo chinês. Pegou fogo lá no tempo chinês e eu fiquei triste, mano. Porra, velho. E agora, mano? E agora? Aonde as crianças vão costurar os tênis? E aí também teve a parada que aconteceu que o vídeo meio que viralizou até. Que foi do robô russo caindo. Vocês viram isso? A Rússia fez um robô, mano, de inteligência artificial. E aí foram fazer aquelas apresentações igual o Steve Jobs fazia. Olha a coisa que eu inventei, mas eu não inventei porque eu não fiz porra nenhuma, eu só mandei os outros fazer. E olha o que eles fizeram, mas agora todo mundo vai falar que foi eu que fiz, olha só. Apreciem essa bela. Ou o Elon Musk fazendo, olha o carro que eu inventei, mas na verdade eu não inventei porque eu já comprei a empresa feita e eu nunca relei nesse carro e quem faz tudo sobre o carro é os engenheiros e eu só venho aqui e apareço com meu rosto usando droga e todo mundo me vangloria. O Elon Musk fala. E aí tinha uma apresentação dessa. Você já viu a apresentação que o Elon Musk vai fazer? De um Cybertruck, eu acho. E aí ele fala assim, ó, o vidro é a prova de bala. E aí ele pega um pedaço de pau e ele bate no vidro, o vidro quebra. É muito engraçado, pô. O cara falar que o vidro é a prova de bala e ele bate com o bastão e o bagulho quebra. Bom, olha o vidro que eu fiz, porque eu sou o grande criador. E aí o vidro quebra e ele fala, não, esse aqui não foi eu que fiz, não. Esse aqui foi os engenheiros. Jogou a culpa pro outro. Mas aí teve uma apresentação dessa, né? Que os caras sobem no palco e todo mundo vê e tal. E aí entra o robô. Aí o robô já entra meio zoado. Mano, parece aqueles robô antigo, pô. Não parece um robô de 2025. Porque em 2025 a gente tá no ano onde, porra, a IA, você não sabe o que é o vídeo real e o que não é. Tá ligado? Esses dias meu pai tava vendo um vídeo sobre cachorro salvando coisas, assim. Só que legal, o cachorro salvando. E era tudo, mano, era 100% de vídeo de IA. E aí na televisão os caras mostram, sabe aqueles vídeos de aqueles quadros que tem em alguns programas de TV que mostra vídeo da internet, vídeo da semana que viralizou e tal. Os caras colocando vídeo de IA. E eu não sei se eles colocaram na inocência ou se eles colocaram de propósito, mas em momento nenhum eles falaram que era IA, mas o vídeo era claramente de IA. Então, mano, o bagulho hoje é muito tecnológico. E aí você vê um robô daquele em 2025, você fala, mano, esse vídeo aí com certeza é de 2000 e, sei lá, 20, 2021. Porque o bagulho também foi exponencial, né? A evolução o crescimento, tu é doido, né? E aí você vê um robô entrando tudo travado assim, ó. E é engraçado que ele tropeça e cai de cara no chão. E ele fica meio que se mexendo no chão assim, ó. Aí os caras já tentam levantar ele, mas ele é um robô, caralho. É pesado pra caralho. Os caras tentam levantar ele. Aí vem uma galera com um pano preto pra cobrir, né? Pra ninguém ver o vexame da tecnologia russa, tá ligado? Que os caras falam, o maior armamento nuclear é russo. E aí os caras não sabem fazer a porra de um robô, mano. E aí os caras tentando cobrir com o pano. Só que o pano também não dá certo. Nem pra pano os caras sabem fazer. Eu acho que os caras é mais bagulho de nuclear mesmo. Porque se for ver com tecnologia e costura, os caras não... os caras não sabem nada, pô. E aí tenta cobrir com o pano preto assim, ó. E o pano dá errado também. E aí nem o robô dá certo, nem o pano dá certo. A única coisa que deu certo lá foi o entretenimento dos outros países de ver que vê a Rússia como uma ameaça. Ver um vídeo daquele e com certeza o Vladimir Putin mandou deitar essa empresa, cancelou o CNPJ e o CPF do dono dela. Não é possível, porque foi uma vergonha muito grande assim.
Porque né, na mesma semana em que o robô russo foi apresentado toscamente, tropeçando, tá ligado? E sendo ridículo, uma empresa chinesa apresentou um robô que o bagulho era tão real que eles tiveram que cortar a perna, tá ligado? Teve que cortar a perna, mano, do robô pra mostrar que era um robô. Porque o bagulho era muito real andando assim, ó. Parecia uma pessoa, mano. E aí tava todo mundo falando, isso é uma pessoa, isso aí não pode ser um robô, não. Ele falou, não, caralho, é um robô. Cortou a perna do bagulho pra mostrar que era um robô. E o bagulho andando assim, ó. Caralho, parecia uma pessoa, mano. O robô andando igual uma pessoa. Imagina se esse robô andando igual uma pessoa encontra o robô russo. Maluco, dá um pau, maluco. Ixi, não dá nem. Não dá nem graça. O cara falando, vai, ô. Você tá bêbado? O robô chinês falando, né? Você tá bêbado, caralho? Tá caindo sozinho? Ah, é? Então eu vou tacar fogo no seu templo chinês. Mano, mas a China deu um pau na Rússia de tecnologia agora, hein, maluco? Caralho, ficou feio, hein, mano? E aí eu fico imaginando, a Rússia, mesmo com um robô que tropeça e cai sozinho, eles ainda têm um robô, né? E aí tem a empresa americana que também faz uns robôs aí também. Esses robô que dá mortal, esses cachorro robô. Aí vem a China com um robô que você não sabe o que é robô. Aquilo ali pra carregar uma arma é 2 palitos, pô. Imagina a precisão da arma. Se anda daquele jeito, mano, o robô anda melhor que eu. Eu ainda ando com a coluna torta, às vezes eu tropeço, às vezes eu raspo o pé no chão. O robô não, o robô andando certinho assim, ó. Porque o robô é programado, né? Eu não sou programado. Se eu estiver andando e eu olho pro lado, eu tropeço. Eu tropeço, literalmente eu tropeço. Por que eu falei literalmente? Não sei porquê, mas é porque eu realmente tropeço mesmo. Se eu tô andando na rua, aí eu ouço um barulho de um passarinho, ou vejo um passarinho e falo, ai que legal o passarinho, eu tenho que parar pra ver o passarinho. Porque se eu continuar andando, olhando pra cima, eu caio, mano. E aí os caras fez um robô que anda certinho. E aí a China tem um robô certinho. A Rússia tem um robô que tropeça. Mas eles tropeçam e se enrolar uma bomba nuclear num robô que tropeça? Aí o robô que tropeça cai, todo mundo explode. Aí os Estados Unidos tem um robô foda. E aí o Portugal tem o Cristiano Ronaldo, que é o robôzão. E o Brasil, mano? O único robô do Brasil é lá no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro, que os caras roubou sua carteira, os caras roubou seu celular. Tararara. Alô, Carlos Alberto. Que bosta. Eu também voltei a treinar, tá ligado? Essa semana eu fiz 3 treinos. Treino assim também, né? Vamos ser mais humilde, André. Mas assim, eu saí 3 vezes de casa pra fazer atividade física. Melhor, né? Do que 3 treinos. Porque não foi basicamente um treino. O primeiro dia eu fiz uma caminhada aqui, deve ter dado uns. Eu não marquei porque como eu não corri, eu nem marquei no celular. Eu deveria ter marcado só pra ter uma base, né? Uma noção. Mas eu devo ter andado aí, entre andar e caminhar, entre andar e correr, eu acho que foi uns 4 km, assim. Eu fiquei andando, pá, fiz uma caminhada, porque meu joelho ainda tá meio estranho. Tanto que eu coloquei aquela joelheira no joelho esquerdo, aí eu tava andando, comecei a sentir o joelho direito. Aí eu falei, caralho, será que eu coloquei a joelheira no joelho errado? Ou será que começou a doer o outro joelho agora? Não sei. Não, até hoje eu não sei o que é. Eu sei que eu coloquei no joelho, aí eu fiz uma caminhada, aí teve um momento que tava uma reta assim, tava um lugar bom pra correr. Eu falei, pô, vou dar uma esticada aqui. Deu uma esticada, correndo assim, não corri muito também, não forcei. E não doeu meu joelho, aí eu parei de correr, eu falei também, chega, né? Porque começou a chegar a subida, aí eu ia forçar mais, eu falei, melhor parar que já tá bom. Já fiz uma caminhada, já corri um pouquinho, agora eu vou terminar aqui a caminhada e já era. Tá bom, né? Pô, já conto, deve ter dado uns 4 km aí. Aí depois, no outro dia, talvez, eu não lembro exatamente, mas depois, assim, eu fui fazer uma caminhada aqui também, e aí foi eu e uma galera, assim, que eu tô agitando todo mundo pra caminhar agora. Eu sou a geração saúde. Eu movimento a indústria da saúde. Falei, ô, rapaziada, galera, vamos caminhar? Aí todo mundo, vamos! Mentira, ninguém foi com essa animação. Falou, ô, caralho, o bicho é chato, hein? Vamos lá, vai. Aí a gente foi e fizemos uma caminhadinha que deve ter dado uns 3 km aí de caminhada, mas tá bom já deu pra esticar as pernas, já deu pra dar uma, sabe? Uma cuidada na saúde, assim, aquele equilíbrio, né? Tem que ter aquele equilíbrio. Sempre tem que ter o equilíbrio. E aí ontem, no domingão, a gente fez uma corrida, uma prova de 5 km e assim, não consegui fazer inteiro correndo,
Foi eu e a Camila, a gente foi entre correndo e caminhando, a gente corria, caminhava, corria, caminhava. Mas, se for contar, porque eu fui meio calculando, né? O tanto que a gente corria, o tanto que a gente caminhava. Eu não contei exatamente, mas eu acho que a gente caminhou pouco menos de 1 quilômetro e a gente conseguiu correr pouco mais de 4 quilômetros, sabe? Então, pô, valeu a pena pra caralho, assim. No final da prova, em alguns momentos que eu tava correndo, eu comecei a sentir. Não tava doendo meu joelho a ponto de eu parar. Mas eu tava sentindo começar, sabe, estranho. Tava estranho, não tava certo. Senti alguma coisa estranha no joelho. Mas não doeu e eu não parei. E aí eu terminei os 5 km. E foi o primeiro 5 km que eu consegui fazer, apesar de eu não ter corrido o tempo todo, né? Mas foi o primeiro 5 km que eu consegui fazer sem sentir dor, mano. Porque todas as outras vezes que eu tentei fazer 5 km, eu senti dor. E essa foi a primeira. Então, aos pouquinhos aí, eu acho que eu tô voltando. Não sei o que fazer com o meu joelho. Acho que eu tinha que passar no médico, na verdade, né? Mas eu não tenho convênio, não tô desempregado. Não sei o que fazer. Por enquanto, o que eu posso fazer é, aos pouquinhos, voltar a fazer caminhada, dar uma corridinha de vez em quando, para dar uma fortalecida. Também tô tentando fazer uns exercícios de fortalecimento, né? Que eu vi na internet. E vamos ver como é que vai estar aí, mas o equilíbrio é importante, porque a gente fez essa prova de 5 km, corremos, andamos, suamos, de hoje estava pago, na hora de ir embora, nós parou na feira e comeu um pastel com caldo de cana. Rapaziada, tem que ter o equilíbrio, pô. Fazer o quê? O bagulho é isso aí, maluco. Você quer comer pastel? Come pastel, mas tem que correr 5 km. É isso. Igual eu, quando eu faço vitamina pra tomar, eu não tô de bobeira em casa e falo, pô, vou fazer uma vitamina e tomo. Não. Eu tenho que merecer a vitamina. Então eu só tomo vitamina depois que eu faço alguma atividade física. Seja uma caminhada, seja uma corrida, seja uns exercícios em casa, tá ligado? Eu tenho que fazer alguma coisa pra eu merecer tomar uma vitamina saudável. Chega, vai. Tá bom, não sei mais o que eu tô falando. Tamo junto, grande beijo na bunda, fiquem bem, tenham uma ótima semana. Deu bastante até, 47 minutos. Mas é isso, tamo junto. Um beijo na bunda de cada um de vocês. Fiquem bem e é nóis. Lembre-se, doe órgãos, hein? Tchau, tchau e tchau, tchau.